Coletânea. O anúncio dos 3 dias. O tempo do apelo, o tempo do anúncio, está agora mais próximo. A partir do solstício de verão, de inverno, no hemisfério sul, a qualquer momento, estejam prontos. Maria, 8 de junho de 2012. Mas vocês terão, no mínimo, é claro, o que foi denominado o anúncio de Maria, que os restitui à sua unidade, também. Com Raul Mikhail Ivanov, 12 de maio de 2012. Pergunta. Muitas vezes vocês disseram que os 3 dias iriam ocorrer durante uma noite de muito frio. Por outro lado, vocês disseram que as núpcias de luz iriam até julho. Isso quer dizer que em julho haverá noites de muito frio? Haverá muito frio. Mas se você vê, no Tahiti, você pode esperar por muito tempo o frio, não é? O frio corresponde à Europa, é claro. Os 3 dias são anunciados como algo terrificante nas profecias, já no século passado, mas vocês não estão na mesma consciência que havia há 1 século ou 2 séculos. Os profetas da época que viam os 3 dias, era terrível. Sim, é terrível para o ego. Com Raul Mikhail Ivanov, 3 de março de 2012. Pergunta. A êxtase, os 3 dias, correspondem eles simbolicamente à colocação na tumba, funeral, antes da ressurreição do Cristo? Sim, isso pode ser dito assim. Anael, 18 de fevereiro de 2012. Pergunta. Poderíamos falar dos agrupamentos, das reuniões e do período dos 3 dias. Os períodos de agrupamento ocorrerão depois deste período ascensional, depois dessa grande tribulação. Os 3 dias correspondem, presumivelmente, a este período ascensional de mudança de localização planetária. Isso ocorre. Vocês terão mais informações, como isso já foi dito em várias ocasiões, por muitas entidades de luz sobre este planeta. Minha mãe irá se dirigir a vocês, a cada um de vocês, pessoalmente, para dizer-lhes: mantenham-se prontos, a hora do Senhor está aí. Vocês serão notificados, individual, pessoal e coletivamente, pela minha mãe, 72 horas antes do período. Pergunta. O que será conveniente fazer durante esses 3 dias? Isso será revelado naquele momento. A coisa mais importante não é se projetar nesses 3 dias, não é se projetar nesse basculamento importante, mas preparar este evento da mesma maneira que se prepara um aniversário, uma data importante, muito tempo antes, certificando-se de que a festa seja perfeita. Para isso, convém fazer a limpeza no interior de vocês, tratar do que não foi resolvido. Quais são os apegos que ainda animam sua alma? Quais são os medos que ainda animam sua alma? E encontrar os meios, através da certeza da luz, através da certeza do meu amor e daquele do Pai, da sua divindade. Gradualmente e à medida que vocês acolherem sua divindade, e somente isso, o trabalho das últimas resistências far-se-á. Cristo, 24 de maio de 2007. Esses tempos são os tempos da ressurreição. São os tempos, como eu disse, no início do mês, no final de seu mês anterior, onde várias partidas ocorrerão em massa. As condições astroclimáticas deste planeta tornar-se-ão, em várias regiões, de tipo bíblico. Maria, 13 de maio de 2011. Eu virei anunciar-lhes, 3 dias antes, o momento em que será necessário cessar toda a atividade exterior, a fim de prepararem-se ao que vários de meus profetas chamaram de os famosos 3 dias. Isso pode ocorrer a partir da instalação da cruz em seu céu, até a data limite que lhes foi dada pelos diferentes arcanjos. Maria, 17 de julho de 2010. Mas eu os lembro que, independentemente do anúncio, 72 horas antes, por Maria, mesmo aqueles que não creem em nada e não vivem nada, sentirão que acontece, ou que vai acontecer alguma coisa. Olhem, naquele momento, os animais, vocês compreenderão imediatamente.
porque eles o sentirão bem antes de vocês, quase uma semana antes de vocês. Com Raul Mikhail Ivanov, 19 de julho de 2010. O teor, agora, deste anúncio, obviamente, não pode ser revelado agora, mas ele será de algum modo, um grande choque, mas um choque de amor. Naquele momento, vocês se tornarão totalmente lúcidos, sobre suas próprias escolhas. Maria, 17 de julho de 2010. Minha intervenção em seu mundo, e que é o meu, vai desenrolar-se em dois tempos importantes e essenciais para permitir-lhes, a todos aqueles que o desejarem, viver enfim na verdade e na unidade. Venho também preparar o retorno, do céu, daquele que foi chamado meu filho, mas eu os lembro que vocês são todos meus filhos, sem qualquer exceção. Maria, 17 de maio de 2010. Intervirei 72 horas, muito precisamente, antes de um processo essencial nesta humanidade, que foi anunciado por vários de meus enviados. Isso foi chamado os 3 dias. Naquele momento, em que a consciência da humanidade bascula uma primeira vez na nova dimensão. Essa primeira reversão ocorrerá 72 horas após o que anunciei solenemente, individualmente, coletivamente. Cada um perceberá este anúncio. Cada um. Ninguém poderá ignorá-lo. Seja pela vibração do amor de suas redescobertas comigo, seja pela minha voz, seja o que seja, para alguns, por sonho, eu virei anunciar-lhes a todos, 3 dias antes. Maria, 17 de maio de 2010. Preparem-se para esse momento, para viver a primeira Eucaristia do Espírito, a primeira efusão total do Espírito Santo, preparando o retorno de Cristo. O trabalho da luz, cada hora, permitirá também a preparação de sua escuta a meu anúncio. Ninguém poderá ser enganado por meu anúncio. Obviamente, muitos poderão se desviar, mas ninguém poderá dizer que não me ouviu. Ninguém poderá ignorar a verdade deste anúncio. Maria, 17 de maio de 2010. O que acontecerá 72 horas mais tarde é apenas uma consequência, justamente, do anúncio de Maria e desse contato que se restabelece. Retenha bem que trata-se de um contato que precederá a presença real e efetiva de Maria sobre seu solo, tal como ela partiu, assim como o retorno de Cristo, tal como ele partiu, acompanhando-os nos últimos momentos desta dissociação, para a instrução de novas regras de vida, correspondentes ao estabelecimento da nova dimensão, para aqueles de vocês que irão, em todo caso, numa quinta dimensão unificada. Anael, 30 de maio de 2010. Vigiem nos espaços de luz, vigiem para ficarem atentos. Vocês saberão que venho avisá-los porque seus sons, suas percepções de sons modificar-se-ão grandemente nas horas precedentes. Seu coração, a vibração de sua consciência, manifesta uma alegria intensa e profunda. Naquele momento, vocês saberão já que venho a vocês. Maria, 17 de maio de 2010. O anúncio será, antes de tudo, vibratório, pela minha presença e, naquele momento, vocês compreenderão o que é reencontrar sua mãe e vibrar a reconexão. E cada um me ouvirá distintamente. Essa mensagem será enviada a todos, sem exceção. Quer vocês queiram ou não ouvi-la, quer vocês queiram ou não percebê-la, não poderá ser de outro modo. Maria, 17 de julho de 2010. O final dos 3 dias assinala o final do corpo físico. Bem amada, para alguns de vocês, sim, seguramente. Para outros, não. Estes deverão ainda manter esta forma ilusória a fim de recolher e acolher aqueles que não puderam ainda abrir sua consciência e que estão em vias de fazê-lo. Maria, 17 de maio de 2010. Os 3 dias assinalarão, para esta terra que foi traída e mortificada, a liberação da terra mesmo nesta dimensão, será o Kundalini de Gaia, o processo da terra.
Naquele momento, continentes desaparecerão, terras novas emergirão, o céu não será mais o mesmo, as águas tampouco. É em meio a este ambiente modificado que alguns de meus filhos prosseguirão o caminho da encarnação, ainda há algum tempo, para ajudar e servir. Maria, 17 de maio de 2010. Os vulcões são apenas uma parte da verdade. Mas sim, obviamente, isso participa desses 3 dias. Mas os fenômenos, para além de sua terra, ligados ao Sol e ao seu companheiro, entrarão também nessas manifestações. Maria, 17 de maio de 2010. O corpo será extremamente desacelerado, como em estado de hibernação, mas a consciência estará totalmente lúcida. A partir do momento em que o corpo está no fenômenos de êxtase, quanto mais ele desce em temperatura, melhor é. Os sentidos visuais, os sentidos olfativos, a audição, estarão presentes, mas o sentido térmico, não. Com Raul Mikhail Ivanov, 19 de setembro de 2010. Gostaria simplesmente de dizer que o que foi chamado frequentemente os 3 dias de trevas, e em outros lugares, os 3 dias de luz, exteriormente, corresponderá para vocês a um estado de consciência extraordinário. Vocês banhar-se-ão na felicidade a mais total. Vocês não serão afetados, naquele momento, por qualquer evento exterior. Sua consciência e sua reconexão serão de algum modo, seu próprio escudo. Vocês tornar-se-ão invisíveis ao mundo exterior nesse processo dos 3 dias. Agora, lembrem-se que eu lhes expliquei claramente meu anúncio e como ele acontecerá. Maria, 17 de maio de 2010. Mas lembrem-se, também, que tanto os arcanjos, como o conjunto de minha frota e o conjunto da frota da luz vibral se adaptam. Nesse sentido, foi dito, pelo meu próprio filho, que somente a fonte conhece a data. Mas esta data é agora. O agora se inscrevendo num espaço e num tempo reduzido, inferior a 2 anos. Maria, 17 de maio de 2010. Este anúncio é uno e indivisível. Trata-se do anúncio que teria sido previsto para os 3 dias. É o único e único. Lembrem-se também que este anúncio é destinado ao conjunto da humanidade, não dentro de um canal, mas em seu próprio canal, ao conjunto da humanidade. Mas muitos seres desviar-se-ão deste anúncio, como uma vaga ilusão ou uma vaga alucinação, ainda que tenha captado a realidade do processo. Falou-se de um anúncio de Maria durante o período de 17 de julho a 29 de setembro. É um anúncio único que anuncia o retorno de Maria e que anuncia, do mesmo modo, os 3 dias. Um amigo, 29 de maio de 2010. O som da terra e o som do céu vão difundir-se, generalizar-se em ainda mais lugares desta terra. Esse som, de algum modo, prefigura o que eu já chamei, há agora quase 2 anos, o anúncio. Maria, 27 de abril de 2011. Nós não sabemos se o anúncio de que Maria é a mãe da humanidade é também o anúncio dos famosos 3 dias. Tudo isso ocorre num período de tempo que é compreendido entre a entrega das chaves metatrônicas, as últimas, e a data limite que é final de outubro, início de novembro de 2011. Quer dizer que, a partir do momento em que as chaves metatrônicas tenham sido reveladas à humanidade, a partir do momento em que o anúncio de Maria seja feito, tudo é possível, no instante seguinte. Mas esse instante seguinte pode ainda durar um pouco mais de 1 ano. Com Raul Mikhail Ivanov, 19 de julho de 2010. O maior empurrão será quando Maria vier fazer seu anúncio. Será um choque. Verdadeiramente um choque, mesmo para os seres despertos. Um choque de amor, mas um choque, a si mesmo. Para alguns, em contrapartida, será um choque de horror. Em particular para todos aqueles que participaram, de maneira lúcida, na falsificação do mundo.
Com Raul Mikhail Ivanov, 19 de julho de 2010. Exatamente antes do aparecimento do som, o anúncio feito por Maria será realizado. O som aparecerá algumas horas após. Naquele momento, vocês terão 72 horas para se prepararem para viver os fenômenos pré-ascensionais, a catalepsia, ou êxtase, se preferem. Com Raul Mikhail Ivanov, 1º de agosto de 2009. Pelos 12 tubos de luz de sua cabeça e pela ativação do triângulo da nova trindade em seu coração, nós nos conectaremos cada vez mais facilmente, entre vocês, mas também entre nós e vocês, é o objetivo. O que nós tecemos como interconexões, com vocês, tornará possível, no momento vindo, o anúncio dos 3 dias, que assinalarão a entrada desse mundo e desta criação numa nova existência, prévia à ascensão. Maria, 30 de setembro de 2010. Por que é necessário colocar a humanidade em êxtase durante esse momento? Simplesmente porque seus corpos estão sujeitos às forças eletromagnéticas e gravitacionais. Se há mais gravidade e se há mais forças eletromagnéticas, o corpo, ali não fica mais em pé. É tão simples assim. Diz-se frequentemente que é a alma que anima o corpo, ou o espírito também, mas se não houvesse as forças e os gradientes eletromagnéticos e as forças gravitacionais, esse corpo seria uma boneca de pano. É exatamente o que acontecerá. Vocês não poderão falar, mas vocês ouvirão tudo. Seu olhar será fixo. Do mesmo modo como vocês caem em êxtase, o olhar permanecerá apontado sobre a mesma coisa. Vocês sentirão, como os animais, que vocês devem se alongar e se deitar. Vocês têm o corpo que se torna muito pesado, que formiga e que se entorpece, e ele responderá cada vez menos, progressivamente à medida do passar das horas. Vocês têm 3 dias para esse processo, antes que ele se estabeleça inteiramente. Não são 72 horas, nós os prevenimos, e durante 72 horas, tudo é normal. A partir do início das 72 horas, as coisas se modificam. Mas elas se modificam gradualmente. Com Raul Mikhail Ivanov, 19 de setembro de 2010. Antes do início desse processo, e durante 3 dias, tudo será unicamente banhado pelo som. Tudo parecerá parar e tudo parará. Em contrapartida, durante os 3 dias, o som se deixará lugar ao que é chamado de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí, vocês estarão em catalepsia, protegidos pela vibração da luz. Esse processo é muito conhecido de todos os neófitos, mas nós não sabemos, até o presente, em qual momento preciso isso irá acontecer. Com Raul Mikhail Ivanov, 1º de agosto de 2009. Assim como vários visionários descreveram, o mundo ilusório desaparecerá no fogo do Sol, no fogo da onda galáctica e no fogo da Terra. Aurobindo, 9 de agosto de 2010. Alguns de vocês penetrarão, no momento do anúncio de Maria, no que foi chamado de Mahasamadhi, quer dizer o grande Samadhi, ainda chamado, em linguagem New Age, de êxtase, quer dizer, os 3 dias de trevas no momento em que o ser humano estará na alegria a mais total, e na catalepsia. É isto a entrega total à luz. Por enquanto, contentem-se em viver o Samadhi da paz e o Samadhi da alegria, já é enorme poder viver isto. Então, evidentemente, está além do sem medo, além da confiança. É a vibração do êxtase. É o que acontece quando o supramental se difunde em meio ao peito. Com Raul Mikhail Ivanov, 26 de julho de 2009. O fenômeno que alguns chamaram de êxtase ou de catalepsia é um processo vibratório que toca o corpo de personalidade a um determinado momento preciso, correspondendo, digamos, às premissas de certo número de modificações importantes para a Terra. Esse fenômeno, chamado catalepsia, êxtase, pouco importa o nome que deem, não é de forma alguma um processo inegável e inexorável.
O que é inegável e inexorável é o parto da nova dimensão da Terra e de vocês, certamente. Com Raul Mikhail Ivanov, 2 de agosto de 2010. Mas as modalidades, seja o anúncio de Maria, seja o anúncio dos 3 dias, seja o final desta dimensão, podem ser ligeiramente modificadas, não ao nível temporal, mas ao nível dos mecanismos precisos em que se produzirão. Porque isso vai depender, agora, do número cada vez maior de seres humanos que se despertam. Então, despertados, não necessariamente ao nível espiritual, mas que saem, de algum modo, da letargia na qual estavam. Com Raul Mikhail Ivanov, 2 de agosto de 2010. Durante a catalepsia a consciência está ao mesmo tempo consciente do corpo e, ao mesmo tempo, consciente do que eu chamaria o corpo espiritual. É o momento chamado também, nas escrituras, de julgamento final. Mas não é o fim da Terra, tal como ocorrerá no momento final, tal como o conhecem, em todo caso. É uma fase não final, é uma fase intermediária, necessária para a compreensão do que vocês são. Esta compreensão estando ligada a uma vivência direta do que vocês são e não a projeções mentais. Com Raul Mikhail Ivanov, 2 de agosto de 2010. Então, há palavras que marcaram os espíritos, porque elas deviam marcar os espíritos. Essas palavras, terríveis, como a palavra julgamento, julgamento final, não é exatamente um julgamento. É simplesmente o momento em que vocês vão se ver, a vocês mesmos, tal como vocês são. Esse momento vem. Esse julgamento final corresponde ao que foi chamado de 3 dias. Não há nada a preparar, além de seu coração. Não há nada a temer. Maria, 30 de setembro de 2010. Vocês serão prevenidos, assim como disse Maria, 3 dias antes desses 3 dias, 72 horas antes, de maneira individual e coletiva. Cada ser humano ouvirá, no interior de si mesmo, o anúncio de Maria. Não posso revelar-lhes o anúncio de Maria, mas ele acontecerá 72 horas antes do que é chamado os 3 dias. Agora, quanto à data, obviamente, existem possibilidades vibratórias, para nós arcanjos, como para os diferentes conselhos, conclaves e forças da luz intergaláctica, de irradiar algumas qualidades vibratórias em seu mundo. Anael, 12 de junho de 2010. O que é chamado os 3 dias refere-se ao conjunto da humanidade. A capacidade para entrar em catalepsia está ligada à sua própria capacidade para penetrar a unidade. Durante esses 3 dias, os seres despertos estarão em catalepsia, os seres não despertos estarão agitados e correndo em todos os sentidos. Agora, esses 3 dias não são 3 dias de trevas. Isso depende do lugar da Terra onde você se encontrar, cabe a você tirar as conclusões que se impõem. O que foi chamado, em suas profecias ocidentais, os 3 dias de trevas, foi chamado, do outro lado do globo, os 3 dias de luz. Anael, 12 de junho de 2010. Durante esse movimento de translação da órbita planetária, seu planeta vai parar de girar em torno do Sol, fazendo com que a metade do globo permaneça em pleno dia durante 3 dias, ficando a outra metade em plena noite durante 3 noites. Os ruídos serão intensos e impressionantes na atmosfera do planeta. Durante essa fase delicada, os seres despertos serão colocados em estado de catalepsia, em estado de catatônia, para evitar eventuais desgastes em suas estruturas celulares, cerebrais e biológicas. Serete, 4 de julho de 2005. E, como vocês sabem, 3 dias antes, vocês constatarão por vocês mesmos, o anúncio, meu anúncio desses 3 dias. Vocês perceberão e ouvirão um som a nada outro parecido, presente no ar e não somente em seus ouvidos. Toda a terra o ouvirá. As trombetas soarão. Elas foram anunciadas pela liberação dos cavaleiros. Os selos foram todos abertos.
Maria, 30 de setembro de 2010. Durante esses 3 dias, o planeta Vênus vai se aproximar da órbita terrestre, como já ocorreu há muito tempo. Nesse momento a radiação solar vai mudar de aparência para aqueles que terão a chance de ver durante esses 3 dias de luz. A radiação vai mudar de cor. Vocês vão começar a sentir os efeitos de uma nova radiação que será composta da luz dourada e da que já estará presente em seu peito, a radiação azul do Sol central da galáxia. Serete, 4 de julho de 2005. Nas primeiras horas, os aviões terão tempo de pousar. E após, é muito simples, e isso vai reduzir tanto tudo que é eletromagnético, eletrônico, que tudo vai entrar em pane. Mas isso não vai se fazer em um minuto. Com Raul Mikhail Ivanov, 19 de setembro de 2010. As crianças se ocuparão de vocês, diríamos. Instantaneamente, as crianças de menos de 14 anos compreenderão o que acontece. Os animais o compreenderão também. Como antes de um sismo, eles se vão. Como antes de um tsunami, eles se vão. Eu diria que tudo que possui um cérebro estará em êxtase. Com Raul Mikhail Ivanov, 19 de setembro de 2010. Esses 3 dias de escuro e de luz vão acontecer na última fase da pré-ascensão. Os seres humanos capazes de sobreviver a essa mudança vibratória serão reunidos e agrupados. Vocês serão notificados algum tempo antes do desencadeamento desses fenômenos. Logo depois de peregrinações devendo acontecer neste planeta, uma voz vai lhes falar ao ouvido e lhes notificar 72 horas antes desses eventos. Serete, 4 de julho de 2005. Desde o meio do Atlântico até o meio do continente asiático, vocês vão ficar no escuro. Na face oposta, a Austrália, alguns países no lado oposto a essa superfície do globo, ficarão na luz. O Sol será bloqueado no seu auge, zênite, e em alguns pontos para outras regiões da luz. Serete, 4 de julho de 2005. O terrível barulho se refere à parada da rotação da Terra e às radiações, aos ventos cósmicos, que vão irromper em seu sistema planetário. Serete, 4 de julho de 2005. A catalepsia vai ser induzida pela própria radiação eletromagnética e seu poder. Mas nós iremos notificá-los pelo intermédio da voz da Mãe Celeste, que se denominam Maria, ouvida fora da orelha esquerda, para todos ao mesmo tempo, que irá alertá-los exatamente 72 horas antes do movimento de transmutação. Serete, 4 de julho de 2005. Não se pode confundir o anúncio dos 3 dias e a vivência dos 3 dias, com o final desta dimensão, que é um outro mecanismo e, efetivamente, para este, ninguém conhece a data nem a hora, mas esta data inscreve-se no máximo de tempo. Esse máximo de tempo não pode ser em nenhum caso de 1000 anos, mas será, no máximo, de 1 ano e 4 meses. Dentro deste período, tudo é possível, desde hoje como até o extremo limite. Anael, 12 de junho de 2010. Efetivamente, ninguém conhece a data, mas existem calendários astronômicos e não astrológicos bem reais e bem concretos, que foram definidos por algumas populações que vocês chamaram primitivas, que viveram a ascensão há já várias centenas de anos. Esses povos legaram-lhes calendários. Esses calendários foram falsificados em suas datas, do mesmo modo como seu calendário gregoriano foi falsificado. Do mesmo modo, existem reencontros ao nível de seu sistema solar. Esses reencontros inscrevem-se num calendário temporal que vocês veem e isso vocês não podem negar. Anael, 12 de junho de 2010. Se são 3 dias de trevas, isso significa que a Terra não girará mais. Bravo! O que quer dizer, também, que a rotação não vai parar em 1 minuto. Sem isso, não há qualquer Terra que seja habitável. É um movimento que para muito progressivamente. E após a êxtase,
ela irá ao sentido inverso. Com Raul Mikhail Ivanov, 19 de setembro de 2010. A influência da irradiação central da galáxia estará em seu apogeu a partir de 15 de agosto de seu ano, durante um pouco mais de um ano. Durante este período, tudo é possível, mas, efetivamente, ninguém conhece a data nem a hora, mas vocês não podem negar, para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, para além mesmo do que nós lhes dizemos, observar o que acontece sobre esta terra. O conjunto de vulcões da Terra está se despertando, o conjunto de oceanos está morrendo, como foi anunciado pelo próprio São João. Anael, 12 de junho de 2010. Em que momento de nosso tempo terrestre a lagarta será grelhada? Ela começa já, para alguns de vocês. Há quem começa a sentir o fogo um pouco por toda parte, não é? Não sente o queimado, mas virá, antes de sentir a rosa. Mas vocês vão todos passar por esta etapa. O exterior está em curso de desagregação. Portanto, vocês verão, não mais a desconstrução, mas vocês verão os elementos em obra, ao nível da Terra e vocês assistirão a fenômenos visuais, manifestações incomuns, que tornar-se-ão muito habituais. É em meio a esta dissolução que vocês serão conduzidos, para aqueles de vocês que hesitam ainda entre a unidade e a dualidade, para saberem se o que digo são tolices ou a verdade. E bem, vocês se darão conta. Quer dizer que, quando virem que tudo o que lhes dissemos, uns e outros, chega agora em sua realidade concreta de todos os dias, vocês não terão outra solução senão a de se voltarem para vocês. Com Raul Mikhail Ivanov, 15 de maio de 2010. Então, o planeta grelha, depois, é uma questão de tempo, em função do máximo de seres humanos que poderá se despertar à sua dimensão unitária de maneira a que o conjunto do fogo da Terra se desperte no mesmo momento. Hoje, vocês assistem ao fogo da Terra e também às profecias que haviam sido dadas por São João, por Cristo, referentes à abertura dos últimos selos e à poluição marinha, submarina e do ar, que vocês começam a viver de maneira abrupta, eu diria, cada vez mais evidente. Ainda uma vez, guardem que não são absolutamente punições, divinas ou da luz. Isso está unicamente ligado à dissolução desta dimensão, também da Terra, que quer, ela também, tornar-se uma borboleta. Com Raul Mikhail Ivanov, 15 de maio de 2010. Os tempos proféticos são os tempos que vocês vivem agora. Eles não são amanhã, eles não são para daqui a 1000 anos, eles são agora. Agora, o final desses tempos não cabe a ninguém, ele resulta unicamente da interação de forças em presença, colocando fim, de maneira definitiva, a esta ilusão. Isso pode ser imediatamente, isso pode ser dentro de algum tempo, mas não num tempo infinito. Anael, 12 de junho de 2010. Meu anúncio é a revelação do que sou sua mãe a todos. A partir desta revelação, desencadeiam-se vários eventos que foram descritos, desde tempos muito antigos, pelos profetas. Dentro desses eventos posteriores, e não concomitantemente, existe efetivamente um processo específico chamado os 3 dias de trevas. Mas este evento não é absolutamente concomitante com meu anúncio, ele sucede, mas num tempo adaptado. O certo é que eu os prevenirei 3 dias antes. Todos meus filhos serão prevenidos. Cada um, então, do mesmo modo que para a revelação de quem eu sou, fará o que sua consciência lhe dite. Muitos continuarão então a ir para suas ocupações cotidianas, sem se dar conta de meu anúncio, sem se dar conta de meu aviso, isso também faz parte de seu livre-arbítrio. Maria, 5 de maio de 2010. Querido filho, cada um segundo o princípio de atração e ressonância a seu corpo inicial precedente à sua descida nesta matriz. Alguns de vocês percorrerão, dentro de sua consciência ilimitada, um corpo de luz. Outros, enfim, um corpo de cristal. Outros, um corpo de diamante.
e outros, enfim, corpos bem além de toda a noção antropomorfizada. Cada destino é único. Eu os conheço a todos, sem exceção, em seus destinos, em seus corpos, em suas almas, em seus espíritos, mas cada um de vocês é único ao nível de sua origem estelar. Existe uma multidão de formas, de vibrações, de dimensões de origem, que vocês reencontrarão naquele momento. O importante, hoje, é viver já nesta consciência e nesse corpo limitado para a abertura do coração e para a vivência da alegria que confere a vibração do amor e do coração. Maria, 17 de maio de 2010. É durante os 3 dias que a ascensão terá lugar. Tudo dependerá da urgência. Essa urgência não pode ser definida a título individual, mas a título coletivo. Essa noção de urgência corresponde simplesmente à sobreposição do que foi chamado canto da terra e o canto do céu. Quanto mais vocês se aproximam do que foi chamado datas limites, mais há chance de que haja sobreposição entre esse mecanismo, chamado os 3 dias, e a ascensão propriamente dita. Vocês entraram, assim como dissemos, uns e outros, nessa fase ascensional. Essa fase ascensional não se realiza em um minuto, mesmo se exista um momento final e último. Vocês estão em curso de ascensão, nesse momento mesmo. Anael, 14 de abril de 2011. A partir do momento em que as forças etéreas ligadas ao éter não falsificado, representando o que vocês chamam de diversos nomes, mas que eu qualificaria de onda galáctica, penetrar a alta atmosfera, naquele momento, 1000 demônios rarão na noite, é a frase dada para dar medo, mas isso corresponde, sobretudo, a modificações geofísicas extremas que ocorrem em elevada altitude, traduzindo-se por um som. E, portanto, um sinal percebido no exterior, que lhes anunciará, de maneira formal, que algo está acontecendo. Isso é o que chamam de ventos cósmicos. Anael, 18 de setembro de 2010. Esse som é o primeiro impacto da onda galáctica. O segundo impacto será, ele, muito mais consequente. O primeiro impacto é como um abalo do conjunto da Terra, permitindo-lhe liberar as forças que a haviam mantido acorrentada nesta dimensão dissociada. O último impacto, ou segundo impacto, corresponderá, ele, ao final desta dimensão. Isso corresponderá à destruição total dos 3 envelopes isolantes que existem nesse sistema solar: ionosfera, heliosfera e magnetosfera. Anael, 18 de setembro de 2010. É preciso bem compreender, também, e aceitar, que as manifestações da terra e do céu, entrando em uma nova fase, vão lembrar a todos os seres humanos, vibrantes ou não vibrantes, do que foi anunciado pelos profetas, desde tempos imemoriais. Isso foi denominado, é claro, em muito numerosas reprises, o julgamento final, mas, lembrem-se de que não há qualquer outro além de si mesmo que os julga e que os julga sempre em termos da luz que vocês creem ser e em ressonância com a luz que vocês são realmente. Maria, 13 de maio de 2011. O processo de entorpecimento ou adormecimento se produzirá durante o que foi chamado de 3 dias de trevas. A um dado momento, o afluxo do supramental nesse sistema solar será tal que, pela ressonância e atração, a vibração do núcleo cristalino da Terra se tornará perceptível, em seus pés, em suas pernas, ou em seus braços. Este entorpecimento vibrante percorrerá então o conjunto de seu templo, colocando-os em catalepsia e permitindo-lhes, então, enfrentar e viver o que é chamado de 3 dias de trevas. Um amigo, 16 de setembro de 2010. Quanto mais vocês avançam para a data limite da transformação deste sistema solar, numa paz relativa, mais vocês são abençoados do céu, quer dizer que vocês terão menos períodos difíceis para atravessar. O ideal seria que os famosos 3 dias ocorressem no extremo limite da transformação desse sistema solar. Com Raul Mikhail Ivanov, 16 de outubro de 2010.
Quanto mais espaço de tempo houver, em sua ilusão, ocorrendo antes da chegada desses 3 dias, mais vocês devem se regozijar. Maria, 3 de outubro de 2010.